Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Agradeço por sua companhia, por sua audiência, por você estar aqui me assistindo, me ouvindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, deixa sua curtida, o seu like, depois deixa seu comentário também, que é muito importante para mim, e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, que vai me ajudar bastante. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Então é isso, discussões, divergências são normais entre as pessoas, numa democracia é assim, opiniões contrárias, mas que possamos permanecer com respeito às diversidades, à diferença, ao próximo, e que cada um faça suas escolhas com responsabilidade. Porque numa sociedade é preciso ter consciência coletiva. Eu não faço porque é o melhor para mim, independente de se isso vai afetar aos outros. Mas as minhas escolhas, principalmente numa eleição, num voto para um representante político, é preciso analisar o contexto. Pesquise o histórico dessa pessoa, o histórico de fato. Na hora de fazer uma escolha na vida, é preciso ter responsabilidade e pensar nas consequências daquilo, pois tudo tem consequência. Comprar um carro, fazer uma compra, uma dívida, um empréstimo, uma mudança, entrar num relacionamento, enfim, decidir ter um filho. Imagine um voto numa eleição, seja municipal, estadual ou federal, em nível de um país, onde você vota e pode ajudar a eleger um péssimo político ou um bom político, um bom gestor que vai ali governar em conjunto com todo o governo para administrar melhor aquele país, no caso, para toda uma população, independente de classe social e etc. Porque é preciso pensar no bem da coletividade, sabendo que nunca se vai agradar e atender a todos, porque isso seria impossível, pois nem Deus nem o diabo agrada e nunca agradou e nunca vai agradar a todos. Isso é fato. Então reflita na responsabilidade. Você ter divergências é uma coisa, agora não podemos julgar e votar com preconceitos, sem saber do que estamos falando, sem conhecer essa verdade sobre aquela pessoa, porque a política é manipulada numa eleição há muito tempo, sabemos disso. Algumas coisas fazem parte. Agora, quando você parte para a mentira, para o crime, para uma farsa, para um golpe, para manipular pessoas em favor de um seu projeto pessoal político e econômico, isto é muito sério. Venha de um líder religioso, venha de um empresário, venha de um líder político. Então fica essa reflexão, não posso deixar de dar minha opinião, de me expressar, de me posicionar politicamente, porque eu sou um cidadão. E assim como quando eu cometo um erro, se eu cometer uma falha, eu deverei prestar contas disso. Então não posso me calar diante de coisas que eu estou vendo há muito tempo acontecer, e eu já previa e estou vendo acontecer. Divergências todos vão ter, mas eu sou testemunha viva de que durante os governos do Lula principalmente, com todas as falhas que podem ter havido, até porque ninguém governa sozinho, um partido não governa sozinho e um presidente não governa sozinho, assim como um prefeito não governa sozinho e nem um governador. É necessário ali uma composição política para uma boa administração. A questão é que alguns fazem isso visando apenas seus próprios interesses eleitorais, pessoais, e outros visam o bem comum. E há necessidade de fazer concessões, abrir mão aqui, ceder ali, fazer um acordo, uma aliança. Isso é normal, desde que você não se corrompa e não vá contra os interesses de uma população inteira, ou muito menos para agradar o pequeno grupo e trazer prejuízos para uma coletividade maior. Então é preciso ter essa responsabilidade. Sou testemunha viva de que muitas políticas públicas possibilitaram a pessoa de uma classe mais baixa na pirâmide social ascenderem. Quem viveu esse período entre 2002 e 2010 principalmente sabe muito bem disso. Não tem como um governo, mesmo em um mandato de uma reeleição, conseguir resolver os problemas de um país. Isso é impossível. Agora, quem viveu esse período, quem não era tão jovem, que não tem essa lembrança ou não viveu esse período, não tem como saber. Mas basta você pesquisar na história, nas notícias, etc e tal. Na história, né? Estão aí nos livros e tudo mais. Agora, quem viveu esse período não pode esquecer do que aconteceu. Falhas são falhas. Mas o presidente Lula foi
julgado, condenado injustamente, a justiça já reverteu, já reviu esse erro, o juiz e todos aqueles que trabalharam para retirar da eleição 2018 já foram identificados, estão sendo processados, punidos, o mundo inteiro acompanha isso desde aquele momento, e ele teve seus direitos políticos restabelecidos. Que não aconteça nada semelhante para que não venha novamente um golpe em 2022. Porque você pode não gostar, não agradar, ou achar que você não foi favorecido, etc e tal. Agora, ser injusto, prejudicar uma pessoa injustamente ou toda uma nação por conta de preconceitos ou de ignorância sobre os fatos, isso não pode acontecer. É muito sério. Imagine a vida de milhares de pessoas que poderiam ter sido poupadas se tivéssemos um governante, um presidente sensível às necessidades do povo, que veio do povo, que teve suas falhas. Eu não sou amigo pessoal e nem advogado de Lula, mas eu me baseio nos fatos. E se eu acredito na justiça, que ela uma hora vai ser feita, está aí a prova. Tem documentário que mostra tudo o que foi feito. E tanto Lula, quanto o PT, quanto todos os políticos do partido e os seus filiados, como eu sou, não foi estimulado para todos nós uma revolução. Não vamos aceitar isso, vamos quebrar tudo, vamos matar o inimigo. Não. Dilma foi impeachmentada, aceitou todo o processo em paz, inocente, sem nenhum crime, está lá, livre para sua vida política seguir. Lula, apesar de toda a injustiça e ter sido condenado e preso durante um bom tempo, está restabelecido seus direitos políticos, foi inocentado em pelo menos 19 ações, em todas que foi julgado lá no superior, ele foi inocentado, porque ele foi julgado por um juiz incompetente para aquela vara criminal, e também foi toda uma armação que não tinha provas, e tudo isso foi caindo por terra ao longo do tempo. Pessoas foram coagidas ou subornadas, enfim, corrompidas para mentir em favor daquele discurso de que Lula era um grande líder de uma organização criminosa, né? O triplex do Guarujá foi provado de que a ex-esposa do Lula, falecida, era proprietária, ela pagava uma prestação, financiamento daquele apartamento, e depois ela desistiu do negócio e tudo foi resolvido na justiça. E o tal sítio do Guarujá, foi atribuído a Lula como corrupção, era de um amigo e Lula tinha liberdade para frequentar o sítio. Isso foi provado. Só que a mídia, que tem um grande poder de informar, mas também de desinformar ou manipular pessoas, também colaborou para esse golpe, esse discurso e tudo que nós estamos vendo no Brasil. Então fica a reflexão. A religião é algo muito sério, tem que ser respeitado, mas não podemos deixar que pessoas sejam enganadas por líderes, por interesses ocultos, escusos ou por ignorância. E a política também é muito sério. Não podemos deixar que pessoas sejam enganadas dessa forma, tão ardilosa e tão covarde, tão cruel, tá? Então aqui sou testemunha viva que políticas públicas aconteceram, mas parte de uma elite que não só é rica, mas ela de certa forma se incomodou, é utilizado o termo recalque, inveja, enfim, de ver pessoas ascendendo. Aquela pessoa rica que tinha seu empregado, empregada, faxineiro, faxineira, motorista, zelador, seja quem for, muitas dessas pessoas se incomodaram. É uma questão do ego, uma questão da vaidade, de ver seu funcionário melhorando de vida e tendo condições, através de políticas públicas do governo, do Estado, comprar seu carro, melhorar sua casa, ter um celular melhor, está disputando os espaços com aquela elite que até então era privilegiada. Eram os únicos que podiam viajar de avião, estar em determinado lugar no shopping, fazer uma viagem, fazer compras no exterior, usar produtos do bom e do melhor, importados, enfim, ter conforto na sua casa ou até luxo. Isso incomoda muitos. Vocês lembram dos personagens de humor do Chico Anísio, que ele fazia o Justo Veríssimo, que dizia que tinha horror a pobre, e o Caco Antibes, que era o personagem do Miguel Falabella, que dizia também que tinha horror a pobre. Aliás, o Justo Veríssimo dizia que queria mais que pobre se explodisse. Ele ia até esse ponto. Era muito engraçado, mas isso reflete o pensamento de muitas pessoas, sim, que por estarem em certo extrato social, não querem ver pessoas melhorando de vida. Porque esse discurso da meritocracia, se você não tem porque não merece, é porque Deus não te escolheu, porque Deus não te abençoou. É porque você é miserável, merece esse destino de pobreza, de miséria.
Isso é um absurdo. Nem todo mundo nasce com a mesma condição, com a mesma chance, possibilidade, oportunidade, estrutura familiar e social. Então, aí é que o Estado entra para tentar promover esse equilíbrio, diminuir desigualdades. Não é dar para os outros, não é transformar uma injustiça social. Não, mas é promover a justiça social. Só que aos olhos de quem teve uma boa condição, uma sorte, entre aspas, parece que é um absurdo. Que ele pensa que ele não está tendo retorno do Estado, que ele paga impostos, etc e tal. Mas isso é um longo discurso que eu acabo me estendendo. Mas o essencial é, vamos procurar conhecer essa verdade por trás do que é falado, do que chega até nós, para podermos tomar nossa decisão corretamente. Erros são erros, que cada um pague pelo seu erro. Agora, injustiça, nós devemos evitar, tá? Porque se você julga e com justiça, você está absolvido. Agora, quando você julga e é injusto no seu julgamento e condena pessoas injustamente, baseado no que você escuta falar ou no que chega até você de informação, então isso é muito perigoso. Eu não quero cair sobre minha culpa de fazer um julgamento precipitado e equivocado sobre alguém. Prefiro que eu erre absolvendo um culpado do que eu erre condenando um inocente. E sabemos que os exemplos são muitos. Eu cito Jesus na comparação, não citando e equiparando as pessoas de Cristo e de Lula, mas é um exemplo de tantos que já aconteceram na história da humanidade, onde inocentes, por várias razões, são acusados de algum crime, julgados, condenados e pronto. E muitos culpados estão aí soltos, porque tem uma estrutura por detrás, financeira, econômica e política, para o defendê-lo, para proteger. Mas sabemos que a justiça do homem é muito falha e não é igual para todos. Mas aquele que crê na justiça de Deus, saiba que Deus não falha. E ele deixa muitas coisas acontecerem sim. Mas lá na frente, com certeza, todos que fizeram vão pagar. E eu quero ter minha consciência tranquila, quero julgar minhas próprias atitudes para não ser punido depois e não ser surpreendido. Então que não sejamos hipócritas nem injustos com ninguém. Isso é muito sério. Isso pode definir o futuro de uma nação. Então é isso. Como define? A política tem coisa podre, como tem na religião, numa empresa privada e numa família. Em toda relação social pode haver ali corrupção, maus tratos, mentira, engano e etc. Abuso, violência. Mas nem todo mundo é igual. Não podemos deixar levar pelos maus exemplos que chegam até nós, que nós sabemos muito bem. Não é porque eu já me decepcionei com amigos ou com pessoas que eu vou julgar que todos sejam igual. Não podemos ser injustos dessa forma. Então é muito sério. Uma escolha, um voto. Se aprofunde um pouquinho mais na política ou apenas confie uma dica, uma sugestão de alguém que você realmente sabe que é uma pessoa idônea para te orientar. Tudo bem, sem problema nenhum, mas sabendo que as consequências podem vir para toda uma nação. Então isso, vou finalizando. Fica uma reflexão, um pouco de desabafo e também informação, porque aqui basta você pesquisar. Hoje, na palma da sua mão, para quem tem a possibilidade de ter um celular, smartphone com internet, você pode pesquisar, conferir, porque a mentira pode chegar aqui e por outras fontes, mas quando você averigua, pesquisa, investiga, você vai pegando os dados e consegue identificar. Assim é feito numa investigação criminal, por exemplo, chegam várias informações falsas, mas quando a investigação é séria, ela apura os fatos, independente se ela simpatiza ou não por alguém. Então, para finalizar, que não venhamos a julgar pessoas ou por paixão ou por ódio, por preconceitos, porque não vou com a cara de alguém ou porque essa pessoa, eu gosto tanto dela que eu ignoro as falhas dela. Não. Que venhamos a julgar com justiça, fazer nossas escolhas corretamente, com responsabilidade cívica, social. Então, podemos ter divergências? Sim, faz parte do crescimento até humano. Agora, não nos deixar levar por esse discurso que elege pessoas ou grupos como inimigos, adversários que precisam ser eliminados. Isso é muito sério. Isso vai totalmente contra princípios não só cristãos, mas creio eu que de toda religião que prega o bem, que prega a paz, que prega o amor. Agradeço por sua atenção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.